A CEPAL, ela é uma agência plataforma. O que significa isso, né? É uma agência que recruta missionários que tem uma visão. Então, em geral, como eu te falei, a visão da CEPAL é servir, né? Até lembrando um pouco da história, Glauber, é tão interessante, eu até me emociono quando eu falo sobre isso, porque quando eu e minha esposa Virgínia entramos na CEPAL, nós ganhamos um presente do nosso diretor na época de recrutamento, que era o Oswaldo Prado. Ele nos deu um presente que foi uma toalha para mim, uma toalha para Virgínia, minha esposa. E essa toalha, até hoje a gente guarda ela com muito carinho, porque ela simboliza o nosso papel como missão. Nosso papel é servir aos pastores e líderes, né? Então, é lavar os pés. Então, a gente tem esse foco, né? Em geral, o missionário da CEPAL, ele não é enviado para plantar igrejas. Cada agência, né, tem um foco. A CEPAL tem esse foco de servir a igreja onde ela chega, né, de poder cooperar Uhum. com Deus naquilo que ele já está fazendo. E agora eu queria voltar para essa ideia de agência plataforma, né? O que é uma agência plataforma? Como eu falei, é uma agência que recruta missionários que têm ministérios, que têm chamados, e a gente busca servir a Deus é, e servir aos missionários no trilho da vocação que eles receberam, tá certo? Então essa é a ideia da CEPAL. A gente busca servir aos missionários dentro da vocação que eles receberam de Deus. E é por isso que você vai ver os nossos missionários da CEPAL, por exemplo, se a gente pensa no Brasil, envolvidos com muitas coisas diferentes. A gente tem o Josué e a Raquel Campanhã, que são os líderes do Envisionar. A gente tem o Rodrigo, que até pouco tempo ele era diretor da NTB e ele é líder do movimento Vocari, da base, né? Então a gente tem vários missionários espalhados em várias áreas, fazendo várias coisas muito relevantes, muito importantes para o reino, mas cada um deles tendo a sua vocação. Isso foi sempre assim, desde o início. Por exemplo, o movimento Vencedores por Cristo começou com um missionário da CEPAL, que era o Jaime Kemp, né? Uhum. Não sei se vocês já ouviram falar no MAP, Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas, também começou com um missionário nosso chamado David Cornfield. Então, a CEPAL sempre teve essa característica, né? E a gente continua tendo, né? Essa característica de ser uma agência plataforma, né? De abrigar visões, chamados e servir, né? Ser essa plataforma que a gente abençoa e que a gente envia esses missionários. Uhum. E a gente tem Amém. alguns valores lindos. Depois eu posso falar um pouquinho dos valores, que eu ainda não falei, mas temos uns Fica à valores vontade, lindos pode falar também. quais são esses valores, por favor. Os valores são interessantes, né? Assim, inclusive isso chamou muito a atenção da minha esposa quando nós entramos na CEPAL, um valor chamado valor da família. Então a gente tem o valor da família, o valor da criatividade, o valor da parceria, o valor da equipe, o valor do serviço, o valor da multiplicação. São esses 6 valores que nós temos como agência missionária. E esse valor da família é interessante, que chamou muita atenção da minha esposa, né? Essa ênfase que a gente dá na família do missionário como uma parte integral do seu ministério. A gente tem um valor da parceria, por exemplo, que é um valor muito importante, que a gente entende que onde você chega, você deve buscar pessoas que pensam como você, né? E se envolver com elas. Por exemplo, hoje, nós, como CEPAL, podemos enviar missionários para muitos países, porque a gente tem parcerias com organizações que podem, por exemplo, dar o visto do missionário quando ele chega num determinado país, né? Então, Uhum. ao invés de você ao chegar num país e inventar a roda, é importante saber que já tem alguém ali que faz aquilo e, se for possível, claro, né, dentro da visão de reino, montar essa parceria. Um valor importante que a gente tem, o valor da equipe, por exemplo, é um valor muito legal, porque a gente entende o seguinte, sozinho nunca, né? Você não pode estar sozinho, você não pode Uhum. estar por conta própria, né? A gente vê na Bíblia de capa a capa, inclusive nós somos criados à imagem de um Deus que é nós, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então é importante a gente trabalhar em equipe, né? Jesus, quando ele enviou os 70, ele enviou de 2 em 2, né? Jesus teve os 12 discípulos. Então essa questão do trabalho em equipe é um valor muito importante nosso. A ideia de prestação de contas, né? Todas essas questões. A multiplicação, né, tem a ver com
você buscar investir, aquela ideia de 2-2-2, né? 2 Timóteo 2:2, Uhum. que você investe naqueles que estão realmente capacitados por Deus para investir em outros. Tento sempre essa visão de futuro, assim. E, por fim, o serviço. Eu já falei um pouco sobre ele quando eu falei da toalha, mas essa é uma visão, né? Geralmente, a característica do missionário que vem para a CEPAL é essa, né? De servir realmente ao corpo de Cristo, servir ao líder, servir ao pastor, lavar os pés realmente.